Olá, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar a respeito da minha saudade também de cada um de vocês, nesse momento em que nós estaríamos certamente nos reunindo para adorar ao Senhor em ajuntamento solene, em culto de adoração ao nosso Deus. Mas dentro da providência do Senhor isso não foi possível. Mas graças a Ele, que a despeito dessas circunstâncias adversas que nós nos encontramos, Ele nos concede a oportunidade de sermos alimentados por Sua palavra. Eu estive meditando nesses dias no Salmo 119 e nessa ocasião eu gostaria de meditar com os irmãos também a respeito desse salmo, a partir do versículo de número 65. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus, Salmo 119, a partir do versículo 65. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errante, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Amém e amém. Gostaria de convidar você, querido irmão, para que, mesmo onde você estiver, para que você possa curvar a cabeça e, juntamente comigo, fazermos uma oração ao nosso bom Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, ó Senhor, que saudades temos do culto. Que saudades, ó Deus, da tua casa, do teu povo, ó Deus, dos hinos sendo entoados, em uma só voz, ó Deus, podendo cantar ao Senhor. Ó Deus, nós temos saudades das orações. Ó Deus, mas a despeito, ó Deus, disso tudo, nós te damos graças, porque o Senhor não nos tem privado da tua palavra. Em tempos tão conturbados, o Senhor nos providencia, ó Deus, esses recursos tecnológicos, para que pudéssemos assim, ó Deus, sermos alimentados por meio da instrução da tua lei. Dá-nos, ó Deus, portanto, da ação do teu Espírito Santo nesta ocasião, mais uma vez, a fim de que, ó Deus, elucidada a tua palavra, possamos ser edificados, consolados e fortalecidos nela. É assim que nós te oramos, ó Deus, no santo nome do nosso Salvador, Redentor e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele se encontra no Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. E conforme nós veremos ao longo dessa exposição, esse salmo é uma oração. Sim, é uma oração longa, porque espera-se que todo crente piedoso goste de orar, e nem sempre essas orações são curtas, elas são breves. O crente ele se deleita na presença do Senhor e ora ao Senhor e gosta de passar tempo diante de Deus. Portanto, o Salmo 119 é uma oração. E é uma oração muito interessante porque ela fala a respeito da palavra de Deus, ela fala sobre a Bíblia diretamente. Se você lê o Salmo 119, eu peço para que você, em momento posterior, possa ler de forma inteira esse salmo. Você perceberá que cada versículo desse salmo, praticamente, fala a respeito da Bíblia. Sim, fala da Bíblia em diversas situações
que os crentes, que o povo de Deus se encontra durante sua vida. Fala a respeito da Bíblia e os nossos sucessos, da Bíblia e dos nossos fracassos, das nossas vitórias, das nossas derrotas, da nossa prosperidade, também da nossa adversidade. Como é que a Bíblia ela se relaciona com todas essas coisas? Pois bem, o Salmo 119 é uma oração, portanto, em que o salmista ele reflete a respeito de como a palavra de Deus tem sido aplicada em sua vida, nas mais variadas circunstâncias. O modo como ele é dividido é um modo muito interessante. Esse poema ele é dividido em 22 estrofes. E essa divisão ela é dada dentro de um formato de acróstico, certo? O alfabeto hebraico tinha 22 consoantes, 22 letras, porque era um alfabeto consonantal. Então, o que acontece? Esse salmo, ele pega conjuntos de 8 versículos, e cada um desses versículos que está dentro de cada conjunto começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, cada conjunto de 8 versículos corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Todos os versículos de cada conjunto, portanto, de cada respectivo conjunto, começa com aquela letra específica do alfabeto hebraico. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 8, todos esses versículos, eles iniciam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Do versículo 9 até o versículo 16, todos esses versículos iniciam com a letra Beit. Do versículo 17 até o versículo 24, inicia-se todos os versículos com a letra Gimel. E assim sucessivamente, até nós chegarmos, portanto, nessa nona estrofe. A nona estrofe começa no versículo 65 e termina no versículo 72. Então, todos os versículos dessa estrofe, elas começam com a letra Tet. Então, é interessante que nós possamos enxergar como esse salmo ele é dividido, a fim de que nós possamos compreender as unidades literárias dele. Então, por isso que hoje nós vamos meditar do versículo 65 até o versículo 72, porque este salmo é organizado desta forma, em forma de acróstico. Então, eu gostaria de pedir para que você voltasse os seus olhos para a palavra de Deus, no versículo 65, a fim de que nós possamos compreender aquilo que é a mensagem desse texto em particular para nós nessa ocasião. Veja só, versículo de número 65. Diz assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Meus irmãos, esse versículo ele serve como um resumo para toda essa estrofe. E não apenas para toda essa estrofe, mas para a vida do salmista. O que é que o salmista está olhando para a sua vida e ele está percebendo? Ele está percebendo que durante a sua vida, Deus tinha sido muito bondoso para com ele. E durante esse salmo, nós podemos ver isso de forma muito clara nessa estrofe. Para enfatizar isso, o autor desse poema usou 6 vezes a palavra bom de formas diferentes. Por exemplo, ele utilizou só nessa estrofe, do versículo de número 65 até o versículo de número 72, 4 adjetivos. Ele utilizou um substantivo e um verbo, sempre relacionado a essa palavra bom. Portanto, essa estrofe, irmãos, ela serve como se fosse um pequeno tratado a respeito da bondade de Deus. Porque Deus, irmãos, Deus é bom. E era essa a experiência do salmista, e com certeza também essa é a nossa experiência. Deus tem sido bondoso para conosco, a despeito das circunstâncias que nós temos passado, a despeito de qualquer situação que porventura tivermos vivido ou estamos vivendo. Todos nós podemos
confessar que o Senhor nosso Deus tem sido bondoso para conosco. Nenhuma língua poderia contar tantas e tantas bondades, tantas e tantas benesses que o Senhor tem dispensado para conosco. Porque tudo que Deus faz na vida do seu povo é bondade da sua parte para conosco. E de acordo com o texto que nós lemos, irmãos, essa bondade do Senhor, ela não é algo, digamos assim, casual. Segundo o texto que nós lemos, Deus é bom para conosco segundo a palavra dele, ou seja, de acordo com aquilo que ele mesmo disse na sua escritura. Ou seja, aquilo que Deus prometeu fazer conosco, ele está cumprindo tudo de acordo com a sua palavra. Nós vamos ler a Bíblia e nós temos percebido que Deus tem sido completamente fiel a tudo quanto tem falado a respeito de nós. E é maravilhoso, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos que essa palavra do Senhor está sendo cumprida em nossa própria experiência. O que nós lemos, portanto, nas páginas da Bíblia, nós encontramos nas folhas da nossa própria vida. Isso nos faz amar mais a Bíblia, isso nos faz amar mais o Senhor da Bíblia, o autor da Bíblia. E era por isso que o salmista, ele desejava cada vez mais conhecer mais a palavra de Deus. Porque quanto mais ele conhecia acerca da palavra de Deus, ele podia ter um discernimento acerca da realidade de sua vida. Diz assim o versículo de número 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Aqui, meus irmãos, era como se Davi ele estivesse orando assim: Senhor, ó Deus, ensina-me a discernir as coisas que acontecem em minha vida à luz da tua palavra. Meus irmãos, que oração tremenda é essa. Isso é muito importante. Orarmos pedindo a Deus discernimento para tudo quanto estivermos passando em nossas vidas, de acordo com a sua palavra. Porque em momentos que nós passamos de aflição, isso é algo difícil. Quando não se conhece a Bíblia, por exemplo, e se passa por aflições, a pessoa pode correr o risco de imaginar que a mão de Deus está sendo colocada de forma cruel sobre sua vida. Mas o propósito de Deus com o sofrimento de seus servos nunca é a destruição, mas é a santificação, é a consagração e o crescimento na piedade. É por isso que no versículo 67, o salmista reconhece isso. Ele diz assim no versículo 67: Antes de ser afligido, andava errante, mas agora guardo a tua palavra. Veja aqui, meus irmãos, no caso do salmista, e podemos também dizer, por que não, em nossas vidas, a aflição não é para a destruição. No caso do salmista, ele disse aqui de forma bem clara que Deus colocou a aflição na vida dele com o objetivo de haver uma mudança na sua vida. Ele andava errado, ele andava errante, antes da aflição, antes da tribulação. Mas agora, diz o texto, mas agora, ou seja, houve uma mudança imediata, ele guardava a palavra de Deus. Então, nem sempre quando passamos por dificuldades, irmãos, nós passamos com o objetivo de passarmos por dificuldades simplesmente. Deus ele não nos dá esses problemas simplesmente para que nós venhamos a sofrer ou a chorar. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por tribulações e sofrimentos, não com outro objetivo, mas com o objetivo de conhecermos mais a palavra de Deus e vivenciarmos essa palavra de Deus. A melhor explicação ou a melhor ilustração que eu poderia dar a isso se encontra justamente no exemplo
da correção paternal. Quando um filho está se comportando de uma maneira indevida, o pai, ele se vê forçado a corrigir o filho. E às vezes ele precisa dar algumas palmadas no filho. Às vezes aquilo dói mais no pai do que no filho. Mas é muito comum que aquelas palmadas elas sirvam de efeito e assim corrijam o filho do mau caminho, da maneira errada e equivocada que ele estava se comportando. E é muito comum, meus irmãos, que com o passar dos anos, o filho cresça e aí o filho reconheça que aquilo que ele achava outrora que foi uma punição dura por parte do pai, na verdade aquilo foi algo muito benéfico e aquilo serviu para corrigir a sua vida, de tal maneira que hoje ele se encontra numa situação privilegiada, justamente por conta daquela disciplina que o pai havia dado. Pois bem, a Bíblia nos fala que Deus ele disciplina a todos nós como um pai disciplina a seu filho. E o filho, quando crescido, ele não apenas ele agradece ao pai pela correção que o pai deu quando o filho ainda era pequeno, mas mais do que isso, ele valoriza o pai que o corrigiu quando preciso. Foi isso que aconteceu com o salmista aí no versículo de número 68. Veja só o versículo 68. Ele diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Novamente, irmãos, aqui o salmista ele está reconhecendo a bondade de Deus. E ele pede a Deus que Deus lhe ensine sua palavra. Essa expressão decretos aí é uma expressão sinônima à palavra de Deus. Portanto, o salmista ele está reconhecendo a bondade de Deus e pedindo a Deus, Senhor, meu Pai, ensina-me segundo a tua palavra. E, meus irmãos, como eu tenho falado, esse ensino muitas vezes é forjado por meio do sofrimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós não aprendemos aquilo que é a verdade acerca de Deus quando tudo está bem na nossa vida. Às vezes é preciso nós passarmos por momentos de dificuldade, de tribulações, a fim de que nós possamos crescer em piedade, em santidade, em conhecimento da palavra de Deus. Nós temos visto isso na vida de muitas pessoas. Martinho Lutero, por exemplo, grande reformador do século XVI, ele mesmo descobriu o método de ver a Deus, o método de crescer em santidade pela palavra do Senhor. Ele disse que haviam 3 regras para você compreender a Bíblia. A primeira regra era orar. A segunda regra, ele dizia que era meditar. E a terceira regra era sofrer. Se você orasse, se você meditasse, se você sofresse, você ia entender a Bíblia. Ele dizia que as provações, elas são extremamente valiosas na vida do crente que quer conhecer a Bíblia, que quer aprender da Bíblia. Ele dizia, abre aspas, as aflições, elas ensinam não somente a conhecer e a entender, mas também a experimentar quão correta, quão verdadeira, quão agradável, quão amável, quão poderosa e quão consoladora é a palavra de Deus. E, meus irmãos, particularmente, nós podemos perceber isso em nossas vidas. Quando nós passamos pelo sofrimento, nós somos, então, estimulados a procurar na Bíblia sabedoria e consolo. E assim nós, de fato, encontramos sabedoria e consolo na Bíblia, quando muitas vezes o mar está revolto e o nosso barco parece estar à deriva. O salmista, ele entendia isso. Ele, em meio às suas aflições, ele entendia que o Senhor ensinava a sua palavra a ele. O salmista aqui, ele fala a respeito um pouco a respeito daquilo que era o seu sofrimento naquela época. Ele diz que passava por um sofrimento em especial, que era a calúnia.
Haviam pessoas que estavam dizendo mentiras com o fim de comprometer a sua reputação diante de outras pessoas. Veja só o versículo de número 69. Diz assim o salmista no versículo 69: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Veja só, ele diz assim: Senhor, eu tenho sofrido mentiras. Existem pessoas que estão se levantando contra mim e estão falando mentiras ao meu respeito. Se você ler o Salmo 119, você vai perceber que essa é uma experiência que o salmista não apenas compartilha aqui nessa estrofe, mas anteriormente ele já havia falado a respeito disso. Por exemplo, no versículo 51, o salmista diz que os seus inimigos zombavam dele. De igual forma, no versículo 61, o salmista diz que seus inimigos o defraudaram. E agora, irmãos, no Salmo de número 69, o salmista diz que os seus inimigos estão difamando ele. Então, estavam havendo uma série de ações a fim de comprometer a reputação e o caráter do salmista. E é fato, meus irmãos, que nós somos falhos, nós somos cheios de erro. Contudo, o que a Bíblia tem mostrado aqui é que os inimigos do povo de Deus falam além dos nossos erros, falam além das nossas faltas. Eles fazem uso da calúnia para não apenas nos difamar, mas também para desprezar o bom nome daquele que nos salvou, o bom nome daquele que tirou-nos do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E fazem isso muitas vezes de forma insensível. Veja só o versículo de número 70. Veja como é que ele fala a respeito da maneira como os inimigos dele faziam essa calúnia. Veja só o versículo 70. Ele diz assim: tornou-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, ou seja, um coração ceboso. Continua o versículo 70. Mas eu me comprazo na tua lei. Eu me comprazo na tua palavra, eu tenho prazer nela e não meramente na vingança contra os meus inimigos, por exemplo. Meus irmãos, é fato então aqui que o salmista está nos contando que essa situação, por mais constrangedora que fosse, ela serviu de oportunidade para que o salmista ele crescesse no conhecimento e no amor pela palavra de Deus. Novamente, Martinho Lutero ele compartilhou a sua experiência conosco a esse respeito, especialmente quando ele era afligido por calúnias. Ele dizia que até Satanás poderia ser usado involuntariamente para nos ensinar a respeito da palavra de Deus. Ele dizia o seguinte, abre aspas: o diabo te afligirá e fará de você um autêntico doutor. Por meio de suas tentações, ele o ensinará a buscar e a amar a palavra de Deus. Quanto a mim mesmo, continua Lutero, eu devo aos papistas muitos agradecimentos, porque me espancaram, me afligiram, me ameaçaram, motivados todos pela fúria de Satanás, de tal modo que me tornaram um bom teólogo, levando-me a um alvo que nunca teria atingido, o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, irmãos, a avaliação de Lutero é muito semelhante à avaliação do salmista aqui, quando ele fala que os seus sofrimentos tiveram uma ação positiva em suas vidas, mesmo esse sofrimento sendo um dos piores terríveis que a calúnia. Quem já passou pela calúnia sabe daquilo que eu estou falando. A avaliação do salmista era essa. Ele olhava para os seus sofrimentos e via que, em meio aos seus sofrimentos, Deus ele não estava desperdiçando aquela experiência.
e que estava utilizando toda aquela experiência para que ele pudesse ter um apreço maior pela palavra dele. A avaliação do salmista está muito clara aí no versículo de número 71. Veja só o versículo de número 71. Ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ou seja, mesmo ela vindo por intermédio de pessoas ruins, era melhor assim. E ele continua: para que eu aprendesse os teus decretos. Sim, irmãos, porque o salmista ele sabia que essa escola bíblica acontecia durante os açoites da aflição. E nós podemos aprender muito, meus irmãos, da Bíblia justamente quando passamos por tribulação. Parece, irmãos, e vamos convir, que parece que quando está tudo bem na nossa vida, quando nós estamos passando por um momento de paz, nós aprendemos muito pouco a respeito da Bíblia. Sem aflição, nós aprendemos pouquíssimo. Mas o amadurecimento espiritual e o conhecimento experimental da Bíblia frequentemente ocorrem em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. E isso vale mais do que qualquer outra coisa, inclusive dinheiro. É isso que o salmista vai dizer no versículo de número 72, o último versículo dessa estrofe. Diz assim: para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O valor, irmãos, da palavra de Deus, diz o salmista, suplanta as riquezas desse mundo. Na verdade, a Bíblia ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa que temos na vida. Se nós considerarmos, irmãos, as coisas que nós mais amamos e mais prezamos, e nós colocarmos em uma balança, o crente piedoso verá que a Bíblia, ela é muito mais preciosa, ela é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa. E a história da igreja conta pessoas que passaram por sofrimento por conta da Bíblia, mas que foram edificadas por essa mesma Bíblia, passando por esse sofrimento. Uma das histórias mais emblemáticas é justamente a história de John Bunyan, um grande pregador inglês que foi preso durante 12 anos, mais precisamente, entre 1660 até 1672. Ele esteve ali na prisão. Ele poderia até ser solto se ele tivesse concordado em não pregar o evangelho da maneira fiel. Mas Bunyan, ele não sabia o que era pior. Ele ficava pensando, será se o sofrimento das condições de liberdade que lhe foram impostas é pior do que o tormento de escolher a prisão longe da esposa e de seus 4 filhos? O que seria pior? Estar preso ou estar impedido de pregar fielmente a palavra de Deus? E aqui eu abro um detalhe. Ele era casado, ele tinha filhos, e uma de suas filhas, Mary, era cega e tinha apenas 10 anos de idade quando ele estava sendo preso. Mas diante dessa dificuldade, ele não titubeou. Ele foi preso. E ele disse o seguinte, ainda na prisão, abre aspas, está separado da esposa e dos filhos, sempre tem sido neste lugar semelhante a uma ferida na carne. Eu não somente porque amo muito essas grandes misericórdias, mas também porque recordo frequentemente as muitas dificuldades, as muitas misérias e muitas necessidades que minha pobre família talvez enfrente. Visto que eu fui retirado deles, especialmente minha filhinha cega, com a qual me preocupo mais do que todos os outros filhos. Oh, os pensamentos sobre as dificuldades pelas quais imagino minha filhinha cega está passando despedaçam meu coração. Mas, meus irmãos, por causa desse sofrimento, Bunyan,
ele ficava de coração partido. Mas aquela era uma oportunidade em que ele via na palavra de Deus tesouros que não veria em qualquer outro lugar ou de qualquer outra maneira. Ele estava descobrindo preso ali na cadeia aquilo que nós vimos no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse sobre os seus decretos. E ele dizia o seguinte: em toda a minha vida, nunca desfrutei de tão grande aprofundamento na palavra de Deus como agora na prisão. As escrituras, nas quais eu nada via, agora estão resplandecendo sobre mim neste lugar. Jesus Cristo também nunca foi tão real e tão evidente como é agora. Aqui na prisão, eu tenho visto, eu tenho sentido realmente, eu tenho visto coisas acerca das quais eu estou persuadido de que jamais poderei expressar enquanto eu estiver aqui nesse mundo. Sendo amável para comigo, Deus não me tem permitido ser molestado, mas com uma passagem ou outra na Escritura, Ele tem fortalecido a minha pessoa contra tudo, de tal modo que tenho sido frequentemente confortado com isso. Se me lícito fosse, rogaria por mais problemas para que eu recebesse mais consolação da parte de Deus. Você percebe? Em outras palavras, John Bunyan, ele estava dizendo que os sofrimentos para os filhos de Deus são um dom, são um presente da parte de Deus. Porque é justamente em meio aos sofrimentos que nós passamos que nós podemos ver, que nós podemos testemunhar, que nós podemos experimentar as profundezas da palavra de Deus. O que uma vida sossegada geralmente não propicia isso. Mas em meio às aflições, sim. Em meio às aflições nós podemos ver, nós podemos experimentar e testemunhar da fidelidade de Deus, que já é bem falada em sua palavra. Então, todos nós, meus irmãos, podemos, com as nossas próprias experiências, atestar essa verdade. Quem sabe hoje você está passando por desapontamentos. Quem sabe hoje você está passando por prejuízos. Quem sabe nesse momento você está passando por doenças. Quem sabe você está passando por grandes temores hoje. Essas coisas, elas são instrumentos de Deus para levar você a Deus e também à palavra de Deus, mais do que você estava antes. Eu sei que existem épocas, irmãos, que é difícil ler, é difícil pensar, porque o sofrimento é muito intenso. Mas mesmo em meio a esses momentos muito difíceis, Deus ele nos dá alguns alívios em meio às tempestades que passamos. Nessas horas eu quero lhe convidar para que você volte os seus olhos para a palavra de Deus e comprove a verdade do Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Os evangelhos falam a respeito da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de João diz que ele é o verbo, ou uma tradução possível, a palavra de Deus. Ele diz que o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E, meus irmãos, essa é uma das passagens mais maravilhosas de toda a Bíblia. Porque João, ele escolheu justamente essa expressão, ele escolheu justamente esse termo, palavra, verbo, para designar a Cristo Jesus. Mas você deve estar perguntando agora, mas por que, pastor? Por que João justamente utilizou essa expressão metafórica,
para designar a Cristo Jesus logo nos versos iniciais do seu evangelho. Por quê? Se você ler o Antigo Testamento, você encontrará várias vezes e frequentemente a expressão: e veio a palavra do Senhor ao profeta fulano de tal, dizendo. Portanto, como era que Deus se revelava aos profetas? Deus se revelava aos profetas por meio da sua palavra. E então, o que foi que aconteceu, meus irmãos? No caso de João, quando ele escreveu esse evangelho, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele pensou consigo mesmo: sim, é essa a expressão, é esse o termo que resume tudo o que Jesus é. Jesus, ele é a autoexpressão de Deus. Ele é a palavra de Deus que revela o Deus verdadeiro a nós. E no meio dos nossos sofrimentos, meus irmãos, nós podemos conhecer melhor a Deus por meio da palavra dele, ou seja, por meio do próprio Jesus. A palavra de Deus encarnada, aquele que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele é o melhor exemplo, ele é o exemplo perfeito de como Deus é bom e de como Deus usa os nossos sofrimentos para demonstrar a sua bondade para conosco. Louvado e exaltado seja ele. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, ó Senhor, muito obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, ó Deus, porque não há sofrimento em vão. Obrigado, Senhor, porque nós passamos por muitas angústias na vida, mas nenhuma delas pega o Senhor de surpresa. Todas elas estão debaixo do teu decreto santo. E nós nos alegramos porque sabemos que isso faz parte de um propósito maior, de trazer glória ao teu nome, de fazer bem às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer cada vez mais a tua palavra e por meio dela sermos consolados diante das aflições que porventura estivermos passando. Nesses tempos, ó Deus, tão turbulentos, tão imprevisíveis, tempos de epidemias, rogamos, ó Deus, que o Senhor seja nosso socorro e nos enriqueça com esse conhecimento, a fim de que nós não venhamos a vacilar na fé. Pelo contrário, que os nossos pés estejam bem aprumados, rumo ao caminho que dá para a glória dos céus. E assim que nós te oramos, ó Deus, rogando a tua bênção sobre toda a nossa igreja, onde quer que ela esteja, que o Senhor possa proteger a cada um e santificar a cada um de nós. É assim que nós te oramos, gratos. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe muitíssimo a cada um de vocês. Que vocês recebam o abraço do pastor de vocês, que está com muita saudade de todos. Que vocês possam ser assistidos pelo Espírito Santo de Deus nesse tempo difícil. E que nós possamos em breve, dentro da vontade do nosso Deus, estarmos juntos novamente, adorando aquele que nos criou, aquele que nos salvou e que nos tem prometido da glória eterna. Deus os abençoe. Amém. Amém.